Vamos falar sobre sistema olfatório. O nosso grupo é formado por Felipe Assis, Glaube Pereira, Laís Miller e Tainá Castro. Nós somos a turma de enfermagem noturna. Eu vou falar um pouquinho sobre cavidade nasal. A cavidade nasal é dividida em 3 partes: parte externa, parte óssea do nariz e parte interna. Na parte interna, temos a cavidade nasal, que é dividida pelo septo nasal em 2 cavidades, e a parte externa é dividida em raiz, dorso, ápice e base. Na base, a gente encontra as narinas, que são responsáveis pela condução do ar. Já a parte óssea, ela é formada pelos ossos nasais, processo frontal da maxilar, parte nasal frontal, sua espinha nasal e a parte óssea do septo nasal, que é o osso vômer e o etinoide. Vou falar um pouquinho sobre o osso esfenoide. O osso esfenoide é o osso mais complexo do corpo humano. Ele também faz parte da formação de muitos forames e canais do crânio. Como podemos ver nessas 3 imagens, a primeira imagem representa o corpo do osso esfenoide, que é a porção posicionada mais centralmente. Ele contribui na formação da cavidade nasal e lateralmente ele forma a parede medial do canal óptico. Já na segunda e na terceira imagem, a segunda imagem representa a asa maior do esfenoide e a terceira imagem a asa menor. Neles existe uma abertura que é conhecida como fissura orbital superior, por onde numerosos nervos e vasos cursam. Já o osso esfenoide se localiza no corpo, que é na primeira imagem, que é atrás da cavidade nasal e são divididos por um septo. Palato duro e palato mole. O palato duro representa o teto do céu da boca. O palato é dividido em 2 partes: a parte óssea anterior, que é o palato duro, e a parte mole posterior, que é o palato mole. O palato duro oferece uma certa resistência à língua durante a mastigação e a deglutição. Já o palato mole encarrega de bloquear a passagem dos alimentos para as fossas nasais no momento de engolir. Septo nasal. É uma estrutura responsável pela separação entre ambas fossas nasais. E junto ao sólido das fossas nasais, se apoia ao maxilar e a crescimento ósseos que projetam para as fossas nasais, causando obstruções. O septo nasal é composto por uma parte cartilaginosa, que é a cartilagem do septo nasal, e a parte óssea, que é a lâmina perpendicular do osso etmoide e do osso vômer. O osso vômer se localiza na região central do crânio, logo acima dos palatinos, formando as regiões posteriores e inferiores da cavidade nasal. O osso vômer é caracterizado por sua região pequena, com formato pontiagudo, semelhante a uma flecha, e se encontra verticalmente na cavidade nasal, separando a mesma em 2 partes, formando a linha medial viscerocrânico. Conchas nasais. Na cavidade nasal encontramos as conchas nasais, lâminas ósseas revestidas por mucosa. As conchas nasais têm a função de fazer o ar rotacionar. As paredes laterais da cavidade nasal são limitadas pelas conchas nasais superior, média e inferior. As conchas nasais são delimitadas por meatos nasal superior, médio e inferior. A parte lateral da cavidade nasal é irregular. A parte medial da cavidade nasal é o septo nasal.
A parte superior é o teto da cavidade, é dividida pelo fronto nasal, esfenoidal e etinoidal. Meatos nasais. O meato nasal é um termo genérico que designa 3 orifícios nasais. O primeiro deles é o meato inferior, que está localizado abaixo da concha nasal inferior e se abre para o duto lacrimonasal. O segundo é o meato médio, que fica abaixo da concha nasal média e se abre para o seio maxilar, duto frontonasal e as células etimoidais anteriores e médias. E, por fim, há também o meato superior, que está situado abaixo da costa nasal superior e que se abre às células etimoidais superiores. Crista etinoidal e lâmina cripiforme. O esfenoide é constituído por uma lâmina horizontal e uma lâmina vertical e duas massas laterais. A lâmina horizontal também é chamada de lama crivosa, devido aos crivos que possui. Em sua face superior, separada pela crista etinoidal, a lâmina horizontal apresenta 2 canais olfativos, onde estão alojados os bulbos olfativos. Por sua vez, esses canais apresentam os perfuros por diversos outros orifícios, chamados de forames da lâmina cripiforme. Dentro desses orifícios passam os filetes nervosos olfativos e a face superior dessa lâmina horizontal contribui para formar a parede superior da fossa nasal. Seios paranasais. As cavidades nasais se comunicam com 4 recessos ósseos denominados de seios paranasais. Eles são nomeados de acordo com os seios esfenoidal, maxilar e frontal, e células etinoidais. As cavidades são preenchidas de ar. Quando você tem um resfriado ou uma sinusite, a cavidade óssea pode ser preenchida de muco e pus, muitas vezes ficando obstruídas e causando sintomas. Os seios frontal drenam através do ducto frontal para o infundíbulo etinoidal, que se abre no hiato semilunar meato nasal médio. Os seios esfenoidais são localizados no corpo do esfenoide e drenam para o recesso esfenoide etinoidal. Os seios maxilar são maiores de seios e estão localizados no maxilar. Se comunica com o meato nasal médio. A cavidade nasal e os seios paranasais têm várias funções. Ajuda a filtrar o ar que respiramos, aquecem umidifica o ar que chega nos pulmões, dá ressonância à voz, alivia o peso do crânio, fornece a estrutura óssea para o rosto e para os olhos. Células etinoidais. As células etinoidais consistem em numerosas cavidades de parede fina situadas no labirinto etinoidal e pelos seios frontal, maxilar, lacrimal, esfenoidal e palatina. Eles ficam entre as partes superior da cavidade nasal e órbitas e são separadas dessa cavidade por uma fina lâmina óssea. Em ambos lados, eles são dispostos em 3 grupos, anterior, médio e posterior. O grupo anterior e médio abre-se para o meato do nariz, o primeiro pelo infundíbulo e o último acima da bola etinoidal. As células posteriores se abrem para o meato superior, coberto pelas conchas nasais superior. Às vezes ou mais se abre para o seio esfenoidal. As células etinoidais começam a se desenvolver durante a vida fetal. Bom, meu nome é Felipe de Assis, sou da turma de enfermagem no turno B e eu vou falar agora um pouco sobre o nervo olfatório. O nervo olfatório é o primeiro de 12 nervos cranianos. Ele é um nervo sensitivo que transmite informações sensitivas para o cérebro pela condução de impulsos olfatórios, nos permitindo ter o sentido do olfato. O nervo olfatório se origina na região olfatória de cada fossa nasal,
atravessa o osso etimoide e termina no bulbo olfatório. Ele possui função exclusivamente sensitiva. O nervo olfatório emerge da região do prosencéfalo e a sua distribuição vai ser na mucosa olfatória do nariz. A localização dos corpos dos seus neurônios é no epitélio olfatório, ou seja, nas células olfatórias, e a sua saída no crânio é nos forames da lâmina cribriforme do osso etimoide. A formação do odor origina-se no epitélio da cavidade nasal e é transportada para o cérebro através de componentes do nervo olfatório e da via olfativa. É constituído de fibras aferentes e eferentes sensitivas. Como acontece o olfato? Os receptores olfatórios são terminações dendríticas do nervo olfatório, que são sensíveis aos estímulos químicos e que transmitem o olfato ao córtex cerebral. As células receptoras do olfato estão localizadas na região do epitélio olfatório, localizado na mucosa nasal, que recobre a região da concha nasal superior. O epitélio olfatório possui 3 tipos de células: as receptoras olfatórias, as células de sustentação e as células basais. Uma curiosidade: nos humanos, a percepção olfatória não é muito desenvolvida, se comparada aos outros animais. Exemplo: os cães possuem 25 vezes mais receptores olfativos do que os humanos, sendo que possuem um cérebro, o seu cérebro, o tamanho do cérebro dos animais é a 10ª parte do dos humanos, né? E a área que controla o olfato é 40 vezes maior. Uma nota clínica: uma completa falta de cheiro, anosmia, é um sintoma importante para a Covid-19. Só isso, obrigado. O bulbo olfatório, ele é responsável por captar aromas, sendo essenciais para o funcionamento do nosso olfato. O bulbo olfatório são 2 zonas no cérebro, em vermelho, situadas na parte de baixo, da parte anterior de cada um dos hemisférios cerebrais, e protegidas e sustentadas pelas lâminas crivosas. O bulbo olfatório é a área olfatória primária do cérebro. Ao captar um cheiro, as células receptoras enviam sinais elétricos para os glomérulos, que se localizam no bulbo olfatório. Um cheiro bom é capaz de despertar emoções fortes em uma pessoa. Isso pode ser explicado pela influência das conexões no sistema olfatório com o sistema límbico, responsável pelas emoções. Meu nome é Glauber Pereira e eu vou estar falando sobre o osteofaringe da tuba auditiva. É uma abertura localizada na parte nasal da faringe, que está na parede lateral e que vai até a orelha média. Também é chamada de tuba de Eustáquio. A tuba auditiva encontra-se fechada e é aberta pela ação do músculo tensor vili palate e o músculo levantor vili palatine, que estão presos à parede externa da tuba. Essa ação permite uma equalização da pressão do ar procedente do meio externo com a pressão que há na cavidade timpânica, e ele, além disso, possibilita um arejamento na região da orelha média. Com uma configuração de um tubo orgânico com cerca de 37 mm, que vai da cavidade timpânica até a rinofaringe, é constituída por 2 partes. Uma parte óssea, chamada de semicanal da tuba auditiva, com cerca de 12 mm de comprimento e está relacionada com o canal carótido.
há um septo que faz a separação do lúmen do músculo tensor timpânico e uma parte também cartilaginosa, chamada de cartilagínea, com cerca de 22 milímetros de comprimento, e ela é aderida na base da espinha angular e que se projeta na mucosa espessa da parede da rinofaringe. Dentre as funções do ósseo da faringe da tuba auditiva, nós podemos citar 3, que é a excreção, porque ela retira o acúmulo de secreções presentes na orelha média para a região nasal da faringe através desse músculo tensor vini-palatine, funcionando como uma barreira contra partículas potencialmente agressivas. Tem também a função de proteção, porque juntamente com a orelha média, a tuba auditiva apresenta células ciliadas e secretoras que fazem parte do sistema de transporte mucociliar, que é responsável pela produção de muco que serve de proteção contra agentes patógenos. E também tem a função de ventilação, porque ela regula o equilíbrio da pressão entre o meio interno e o ambiente externo. Agora nós vamos falar sobre tonsila faríngea, ou também conhecida como nasofaríngea ou adenoide. Ela situa-se atrás das cavidades nasais e acima do palato mole, na parede posterior-superior da nasofaringe. Ela é recoberta por um epitélio colunar pseudoestrificado ciliado, ou seja, um epitélio respiratório. Ela também não apresenta criptas ou invaginações em sua superfície, como as outras tonsilas. E como ela se encontra na parte acima do palato mole, ela não é visível quando a pessoa abre a boca. Ainda falando sobre a tonsila faríngea, nós sabemos que ela constitui a primeira linha de defesa imunológica do nosso sistema aerodigestivo. Ela recebe o nome de anel linfático de Welder ou anel de Welder, que é composto pela tonsila faríngea, pela tonsila palatina e pela tonsila lingual, formando assim um conjunto de tecidos linfóides localizados na cavidade oral. Produzem anticorpos e elas aumentam de tamanho no início da vida e a partir de mais ou menos os 7 anos de idade elas começam a regredir, desaparecendo totalmente até a vida adulta. Sabemos que o suprimento sanguíneo para a tonsila faríngea se dá através das artérias faríngeas ascendente e palatina, do ramo tonsilar da artéria facial, do ramo faríngeo da artéria maxilar, da artéria do canal pterogoide e da artéria base esfenoide. E o sangue venoso volta à circulação através do plexo faríngeo, que drena indiretamente para as veias jugulares internas. A tonsila faríngea é inervada pelos ramos do plexo faríngeo e sua drenagem linfática é feita através dos linfonodos retrofaríngeos e faringomaxilares. Agora nós vamos falar sobre 5 curiosidades do sistema olfatório. A primeira delas é que o recém-nascido identifica a mãe já na primeira semana de vida pelo cheiro. Observando o comportamento dos bebês, alguns cientistas concluíram que a partir da primeira semana de vida, os bebês já reconhecem o cheiro da mãe, antes mesmo de enxergá-la, ou seja, eles já nascem com toda a estrutura nasal pronta, enquanto os demais sentidos só vão funcionar perfeitamente depois de alguns dias ou semanas de vida. Todas as pessoas têm um cheiro próprio. Todas as espécies possuem uma combinação de substâncias odoríferas liberadas pela pele. Alguns cientistas italianos descobriram que um dos primeiros sinais do final de um romance é quando um dos parceiros passa a não suportar o cheiro do outro, mesmo que esse aroma seja muito sutil por estar envolvido por perfumes ou desodorantes. 3. O nariz é o responsável pelo nosso apetite. Qualquer pessoa assim, sem notar mais ou menos,
percebe melhor o aroma quando está chegando perto da hora do almoço ou na hora de comer. Isso faz com que a gente sinta o cheiro da comida de mais longe. E quando isso acontece, o nosso cérebro manda uma mensagem para o estômago para que ele produza mais suco gástrico. E assim as glândulas salivares também entram em ação, deixando as pessoas com aquela famosa água na boca. 4. Metade do sabor que sentimos vem do cheiro. As papilas gustativas de nossa língua é que sentem o gosto dos alimentos, e elas identificam 4 sabores básicos, que é o amargo, o azedo, o doce e o salgado. Mas é quando se inspira e que o fluxo de ar passa pela garganta e ele capta essas moléculas odoríficas do alimento que está sendo mastigado, o cérebro soma as informações da papila com as do olfato e o resultado é o do nosso paladar. 5. O olfato estimula a memória. A ciência ainda não sabe explicar essa relação, mas supõe-se que para reconhecer qualquer coisa, o cérebro puxe do seu arquivo um fato do passado. Sendo assim, é comum que algum aroma esteja ligado a algo que reproduza as associações com momentos do passado, como o aroma da chuva, a fritura de um bolinho do lanche da tarde, aquele cheiro de bolo quente da vovó. Tudo isso acaba estimulando a nossa memória. A gente sente o cheiro, a gente... isso foi alguma coisa que eu vi, eu senti ou percebi há muito tempo atrás.